Olá a todos! Hoje então vamos falar de transporte através da membrana biológica. Eu sou o professor Ricardo Leão, do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, como vocês bem viram, a membrana celular é uma barreira lipídica entre dois compartimentos aquosos contendo proteínas que podem atravessar a membrana. Esse é o do mosaico fluido que vocês já viram em bioquímica e biologia celular. Então eu não vou repetir que vocês já sabem sobre. Os fosfolipídios da membrana são compostos de duas cadeias ACIs ligadas aos átomos de carbono do colesterol e a um grupo polar, geralmente um grupo fosfato ou outro grupo de carboidrato. Os grupos ACIs podem ser saturados ou insaturados. A insaturação leva a essa dobradura da bicamada que diminui a interação entre lipídios e, consequentemente, aumenta a fluidez da membrana. Então aqui vocês estão vendo alguns exemplos de ácidos graxos da membrana, um fosfolipídio, a fosfatidilcolina, um glicolipídio, a galactosilceramida e o colesterol, que vocês já ouviram falar, certamente já conhecem, da bioquímica, que se interpõe entre as bicamadas lipídicas, alterando a fluidez da membrana. Então, esse conceito de fluidez é muito importante, pois a membrana biológica é fluida, ela não é fixa, ela não é um cristal. E em temperaturas baixas, você tem uma forma paracristalina, que a gente chama de gel, onde você tem pouca mobilidade das bicamadas. Mas nas temperaturas ambiente fisiológica, você tem um estado de alta agitação, chamada Sol, que é um estado fluido, onde você tem uma grande agitação das moléculas, como vocês estão vendo aqui. Diversas substâncias, como vocês já sabem da química orgânica, podem ser classificadas quanto à sua solubilidade de água. Então, a presença de grupos que interagem com as pontes de hidrogênio da água aumentam a solubilidade daquela substância. Então, aqui na parte esquerda, a gente tem substâncias polares, como a glicose, alguns aminoácidos como glicina, aspartato, lactato e o glicerol, que tem grupos de hidroxila, amino e carboxila que interagem com as pontes de hidrogênio da água, formando pontes de hidrogênio ou interação com as cargas líquidas. Então, essas substâncias têm uma solubilidade em água grande. Já substâncias apolares, como você está vendo aqui a cera, né, o ácido graxo, não tem nenhuma solubilidade de água, porque elas não conseguem interagir com as moléculas de água. Então as substâncias tendem a se segregar e não quando em contato com a água. Como a gente vê quando você derruba, por exemplo, você mistura óleo de cozinha, azeite em água, ou éter em água, você separa as fases, porque essas duas substâncias não interagem. E tem substâncias, evidentemente, que têm ambas características, que são as anfipáticas. Então a gente vê aqui o aminoácido fenilalanina, que tem tanto a parte hidrofóbica, tá? Onde você tem o anel benzênico, e a parte hidrofílica, que tem o grupo amino e o grupo carboxílio. Então essas substâncias têm alguma solubilidade em água e alguma solubilidade em lipídios. Uma forma de quantificar o grau de solubilidade de um soluto é calculando o coeficiente de partição óleo e água beta. Ele reflete a solubilidade de uma substância em lipídios e é proporcional à sua permeabilidade pela membrana. O coeficiente, então, reflete a quantidade da substância que está presente na fase lipídica e a quantidade de substância que está presente na fase aquosa, quando você faz uma emulsão dessa mistura com o soluto presente. Então, basicamente, você pega o seu soluto, você pega uma mistura de água e hidrocarboneto definido, você agita isso para formar uma emulsão, adiciona o teu soluto, espera separar as fases e mede a quantidade que está presente em cada fase. Então, aqui você vê o exemplo de um balão, né, onde você pode eluir as fases separadamente. Aqui o soluto tem uma cor verde para vocês verem onde está
a fase aquosa aqui embaixo, a fase oleosa em cima. Tá? Então a gente está vendo que ele está mais presente na fase aquosa, que é mais densa. Então esse exemplo aqui você teve um coeficiente de partição menor do que 1, significando que essa molécula tem uma grande solubilidade em água maior do que em lipídio. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a relação da permeabilidade de uma substância em capilares cerebrais e o coeficiente de partição octanol água. Então vocês veem que há uma relação direta, vejam, uma relação logarítmica, nós temos aqui escalas logarítmicas. Tá? Então quanto maior esse coeficiente de partição, maior é a permeabilidade das substâncias aos capilares cerebrais. Vocês podem ver que cafeína tem alta permeabilidade porque tem um coeficiente de partição de 1, é uma substância anfipática. Já, por exemplo, a sacarose não passa pelos capilares cerebrais normalmente porque tem um coeficiente de partição baixo. Agora, entretanto, notem algumas substâncias que não caem nessa lista, nessa razão. E por quê? Porque tem que lembrar que as células têm proteínas que vão fazer esse transporte. Então, se fosse apenas uma bicamada lipídica, nada que fosse polar, como a sacarose, como a glicose principalmente, entraria na célula. Mas a glicose entra na célula. Vocês vão ver então como ela entra na célula daqui a pouco. Quando a gente tem um soluto particionante, a lei de Fick muda um pouquinho, porque a gente tem que levar em conta o coeficiente de permeabilidade, que basicamente é o coeficiente de fusão vezes o beta, que é o coeficiente de partição, sobre ΔX. Então a lei de Fick para solutos particionantes é o coeficiente de partição, de permeabilidade, vezes o ΔC. Se beta é zero, evidentemente, não há fluxo, porque o soluto é incapaz de passar a membrana biológica, é um soluto impermeável. Então, o que a gente está vendo aqui? Eu tenho aqui uma solução que tem um coeficiente de partição 1, que é igualmente solúvel na membrana e no citoplasma. Então, ele passa a membrana e o fluxo é diretamente proporcional à diferença de concentração, já que não tem dificuldade desse soluto de atravessar a fase aquosa e entrar na fase lipídica da membrana e vice-versa. Já se eu tenho um soluto que tem um beta menor do que 1, ou seja, ele é muito hidrofílico e pouco solúvel à membrana, essa transição entre a fase aquosa e a fase lipídica é prejudicada. Então, na verdade, dentro da membrana eu vou ter um gradiente de concentração menor do que o gradiente de concentração dentro e fora da célula na fase aquosa. Certo? Então, essa diferença de concentração que eu vejo nas duas fases aquosa intra e extracelular vai ser menor dentro da membrana. Então, eu vou ter um fluxo efetivo menor do que eu veria usando a lei de Fick tradicional, porque o coeficiente de permeabilidade é menor. Já se eu não tenho permeabilidade nenhuma na fase lipídica, eu não tenho o beta igual a zero, eu não tenho fluxo, porque apesar dessas diferenças de concentração, esse soluto é capaz de entrar na membrana para chegar ao outro lado. Então a permeabilidade da membrana biológica ela modula o fluxo. Então isso é importante. Substâncias que têm permeabilidade na membrana biológica, na bicamada lipídica, não precisam de intermediários para atravessar a membrana. Porém, a maioria das nossas substâncias de interesse tem coeficiente de partição baixo, são hidrossolúveis. Então, como que elas atravessam a membrana? Então, como eu disse, você tem substâncias que necessitam de um processo de transporte que permite que elas atravessem a membrana sem interagir com a bicamada lipídica. Então, essas substâncias aqui são alguns exemplos disso e por isso que elas estão fora da curva. Agora, a maioria das substâncias do interesse fisiológico, isso aqui são drogas, mas a maioria das substâncias de interesse fisiológico não consegue atravessar a membrana biológica, como glicose, aminoácidos. Tá? Elas precisam de uma forma
de entrar na membrana. Íons também. Então, elas precisam de uma proteína que vai fazer esse trabalho. Tá? Então, suas proteínas são os carreadores e os canais. A função dessas proteínas é criar um caminho hidrofílico por onde a substância vai atravessar a membrana sem interagir com a bicamada lipídica. Tá? Bom, vamos falar da substância, como que isso acontece agora. O processo de difusão, ele através da membrana, ele pode ser tanto simples, ou seja, uma molécula que atravessa diretamente a bicamada lipídica, como facilitado, ou seja, ela precisa de um intermediário. Então, substâncias hidrofóbicas, por exemplo, como os hormônios esteroidais, testosterona, progesterona, estradiol e outros hormônios como também esteroidais como corticosterona, elas não precisam de um transportador, porque elas conseguem entrar diretamente na célula pela bicamada lipídica. Agora, substâncias como glicose e aminoácidos hidrofílicos precisam de um transportador ou de um canal. Tá? Então a difusão simples ela pode ser tanto pela permeabilidade direta da membrana ou quando você usa um canal. O que é um canal? É uma proteína que forma um poro por onde a substância vai passar. Canais, vocês vão ver, passam íons, sua grande maioria. Já a difusão facilitada, ela é um tipo de uma proteína que chama carreador. O carreador ele interage com o soluto, ele se liga ao soluto e muda de conformação e joga ele para o outro lado. Tá? E eu vou explicar um pouco as diferenças biofísicas desses dois tipos de transporte. Mas todo esse processo, esse tipo de transporte que a gente chama de passivo ou difusão, ele se dá seguindo a lei de Fick, ou seja, a força motriz dele é a diferença de concentração ou a diferença do potencial eletroquímico dele, no caso, se for o íon. Ou seja, ele não necessita de um gasto energético. Seja ela mediada por um canal, mediada por um transportador ou por difusão direta através da membrana. Então, como eu disse, substâncias hidrossolúveis maiores que a água, depois explico a difusão da água na próxima aula, necessitam de caminhos hidrofílicos para atravessar da membrana. Então, a difusão simples por poros e canais se dá quando você tem uma proteína que forma um buraco na membrana por onde esse soluto passa. Os canais normalmente têm um portão que impede a passagem desse íon. Normalmente esses canais são iônicos, tem algumas exceções, e em resposta ao estímulo ele se abre e você tem o fluxo do íon através do gradiente eletroquímico dele. O canal iônico, eu vou falar deles muito na semana que vem, é basicamente esse caminho hidrofílico para os íons atravessarem a membrana. Como que o íon tem uma carga, ele pode ser entendido como um condutor elétrico. A gente vai entrar mais em detalhes nisso semana que vem. Os canais iônicos eles também apresentam seletividade a um íon específico, como sódio, cloreto, potássio ou cálcio, ou a um determinado tipo de íon, como cátions ou ânions. Que tipos de canais iônicos existem? Por exemplo, tem canais iônicos sensíveis a diferenças de potencial, os canais sensíveis à voltagem, que eu vou falar muito na aula que vem de bioeletrogênese e na aula de potencial de ação. São canais de sódio, potássio e cálcio das células excitáveis. Canais sensíveis a ligantes, que se abrem quando uma molécula se liga a eles. Por exemplo, receptores e neurotransmissores, de glutamato, GABA e acetilcolina, que eu vou falar na aula de neurotransmissão. Mas nós temos também sensores químicos de pH, oxigênio, que se ligam ao próton, ao oxigênio, etc., e se abrem. E você tem canais ativados por segundos mensageiros, como os ativados por GMP cíclico dos fósforos receptores. Além disso, íons também podem ser agonistas, como o cálcio, que é um agonista de certos canais de potássio ativados por cálcio. A gente não tem tempo de falar de todos esses canais nessa aula e na aula seguinte, mas eu vou pôr um vídeo de canais iônicos no YouTube, onde vocês vão poder ter mais informação, e também vocês vão ver isso em todo o curso de fisiologia.
Você tem canais sensíveis a estímulos físicos, ou seja, sensíveis a estiramento da célula, por exemplo, que são importantes para o controle do volume, canais sensíveis à tensão na cóclea e canais sensíveis a calor e frio. Então tem canais que se abrem se a temperatura aumenta ou diminui. E a gente gosta de brincar com esses canais, por exemplo, quando você come uma comida apimentada. A capsaicina presente nas pimentas é um agonista dos canais TRPV1, que são canais de calor. É um agonista exógeno, tá? Que as plantas secretaram para se defender de predadores. Então, quando você come uma pimenta, você sente o ardor e a queimação, que é a ativação dos canais TRPV1. Da mesma forma, se você esfregar a pimenta nos olhos, você vai sentir essa reação nos olhos, vai gerar também respostas até inflamatórias, como se você estivesse se queimando. Canais sensíveis ao frio são sensíveis ao mentol, por exemplo, que estão presentes na hortelã. E se você tem canais de vazamento, são canais que não têm símbolos de abertura, estão sempre abertos. E eles estão presentes em todas as células. Eles permeiam sódio, cloreto e potássio e são importantes para a geração do potencial de repouso, que a gente vai falar na semana que vem. Tá? Aqui está um modelo moderno de um canal de sódio voltagem dependente, que a gente vai falar na semana que vem, que é importante para geração do potencial de ação. Importante, não é? Fundamental para a geração do potencial de ação dos neurônios e das células musculares. Ele é composto de 4 domínios, cada um com 6 segmentos transmembrana, sendo que o segmento 4, vocês estão vendo aqui que tem esses sinais positivos, é o que a gente chama de sensor de voltagem, ou seja, é a parte do segmento transmembrana que sente as diferenças de potencial e vai abrir quando a membrana chegar num potencial específico. Esses segmentos transmembranas são alfa-hélices, tá certo? E esses sensores de voltagem são ricos em aminoácidos carregados positivamente. Essa alça entre o segmento 5 e 6, ela entra e invagina na membrana e forma a parede do canal. E você tem alças aqui que são moduladas, por exemplo, por fosforilação de proteínas, etc. E aqui está a estrutura tridimensional que a gente imagina que tem esse canal, que se determina por técnicas biofísicas de raio-x de alta definição. A gente sabe a estrutura de alguns canais iônicos, é muito difícil cristalizar essas proteínas, mas a gente consegue de algumas proteínas e também por eletromicrografia de alta definição, onde vocês podem ver aqui os segmentos transmembrana. Alguns têm como os receptores de neurotransmissores de glutamato, acetilcolina, tem grandes alças extracelulares. Aqui também está a estrutura primária e secundária de alguns canais iônicos. Então, nem todos os canais têm 4 domínios, apenas os canais de sódio e cálcio dependentes de potencial. A maioria deles tem um domínio só. Aqui está um canal de potássio sensível à voltagem. Ele só tem um domínio com 6 segmentos transmembrana, mas ele precisa formar um tetrâmero para ser funcional. Isso vale também para todos os outros canais que só tem um domínio, um segmento transmembrana, de 6 ou de 2 ou de 4 segmentos transmembrana. Mas vão precisar formar tetrâmeros ou pentâmeros para serem funcionais. Já os canais de cálcio, sódio, dependência potencial, eles só não precisam formar tetrâmeros, porque basta apenas uma subunidade dele para formar um canal funcional. Existe uma diversidade muito grande de canais iônicos, e aqui não é minha função dar uma aula extensiva sobre isso. Esse slide é só para vocês terem uma ideia da diversidade molecular desses canais. Então aqui a gente tem 146 genes de canais iônicos mamíferos, excluindo sim, aqui os receptores de neurotransmissores. Então a família ainda é maior. Aqui em cor de rosa são canais de potássio, que permeiam potássio basicamente. Aqui em laranja, alguns outros canais que permeiam potássio, mas de uma família diferente. Então vocês vejam que os canais que permeiam potássio são os mais abundantes. Tá? Aqui tem canais de vazamento de potássio, canais de potássio sensíveis à voltagem, canais de potássio sensíveis à voltagem de outra família, e aqui também canais de potássio sensíveis à voltagem e a cálcio. Aqui tem os canais de cálcio e sódio dependentes de potencial, que é a grande família dos canais de potencial transente que participam de várias respostas fisiológicas, alguns, como eu já falei, dos TRPV, que respondem à temperatura.
E qual que é a melhor técnica para o estudo dos canais iônicos? É o patch clamp. É uma técnica eletrofisiológica. A eletrofisiologia é usada para estudo de canal iônico, já que quando o íon passa por ele, ele gera uma corrente elétrica, já que ele pode ser considerado como um condutor. O patch clamp permite você registrar correntes de células individuais. Aqui vocês estão vendo 2 neurônios com um eletrodo de vidro, onde se registra as correntes elétricas que passam pela membrana desses neurônios. Aqui está o amplificador típico de patch clamp e aqui esses eletrodos no microscópio, onde você pode registrar essas correntes. Tá? Não vou entrar em detalhes, eu só quero mostrar que você pode registrar tanto a corrente através de um pedacinho da membrana, tá? Onde você registra a corrente de um canal, a gente consegue registrar a corrente de um canal, mas a modalidade mais comum é a whole cell, onde você quebra esse pedacinho de membrana com sucção e você agora registra as correntes iônicas da célula como um todo. Uma outra forma de transportar solutos hidrossolúveis através da bicamada lipídica é usando carreadores ou transportadores. Essas são proteínas de membrana que não formam poros, mas que se ligam à molécula a ser transportada e mudam de conformação jogando ela do outro lado. Uma analogia simples, é imaginar o poro como uma porta por onde se passam pessoas e o carregador como um elevador. Você tem um número onde comporta um número limitado de pessoas, fecha-se a porta, ele sobe ou desce e leva você para o outro andar. Então, pela porta, você que passa. Já o carregador, a molécula que tem que fazer esse trabalho de se transportar. Mas veja só, mesmo assim, a difusão facilitada é a difusão, ou seja, a direção do transporte é do lado mais concentrado para o menos concentrado. Bom, gente, na verdade, a gente não vê essas moléculas. Então, só recentemente, nos últimos 15 anos, mais ou menos, e basicamente nos últimos 10, que a gente conseguiu, por técnicas biofísicas, cristalografia, microscopia eletrônica de alta resolução, e também algumas vezes por ressonância magnética nuclear, ter uma ideia de como é a estrutura tridimensional. Mas a gente também não consegue vê-las em ação, a gente consegue vê-las estáticas. Então, como que a gente sabe que existe um canal transportador? Na verdade, são modelos que têm que ser confirmados quando a gente obteve a estrutura molecular. Então, a principal diferença biofísica no transporte por difusão e por por um canal, por difusão simples por canal ou por um carreador, isso também vai valer por difusão simples através da membrana, é olhar a saturação do transporte. Então, a difusão simples, se você faz um experimento onde você aumenta a concentração do soluto e mede o fluxo em relação a essa concentração, você tem uma relação linear. Tá? Quanto maior a diferença de concentração, maior o fluxo. Segue a lei de Ohm, a lei de Fick. Já o transporte por carreador, você vai chegar a um ponto onde você apresenta uma saturação. Então você tem uma curva dessa forma. Tá? Por que isso acontece? Ou seja, chega um ponto que não adianta você aumentar a concentração externa, por exemplo, do teu soluto. Não adianta aumentar a diferença de concentração que você não aumenta o fluxo. Quer dizer, ele para de se comportar segundo a lei de Fick. E por que isso acontece? Porque o carregador ele satura. Ele tem um número limitado de sítios de ligação para as moléculas e a membrana tem um número limitado de carreadores. Então você chega a um ponto, quando todos os carreadores saturam, você não consegue mais transportar. Então vamos imaginar a mesma coisa, uma porta e um elevador. Por uma porta, quando você abre a porta, o número de pessoas que podem passar por aquela porta é grande. Vamos imaginar uma porta bem grande para facilitar. Então quanto mais gente eu tenho de um lado, mais gente vai passar por aquela porta. Já um elevador tem um número fixo de pessoas. Vamos dizer que o elevador cabe 10 pessoas. Se eu tenho uma fila de 5 pessoas, eu vou passar 5 por vez. Se eu tenho uma fila com 7 por vez. Mas quando chegar a 10, eu posso ter uma fila de 100 pessoas, o elevador só vai transportar 10 por vez. Tá? Então, quando fizeram esses experimentos, quando você marca a molécula que você quer estudar, por exemplo, com um marcador radioativo e mede depois quanto que entrou, eles viram que algumas moléculas passavam, ou íons passavam
tinham uma relação linear do fluxo com a concentração e outros apresentavam uma saturação. Então eles concluíram que, olha, talvez eu tenha aqui um poro. Imaginaram isso. É que eu tenho uma molécula que pega e pula para o outro lado. E esses modelos se confirmaram depois, quando você fez a estrutura molecular. O transporte por carregador também apresenta o que eles podem medir a afinidade do transporte, dando pontos de fluxo, de meio fluxo. É como se fosse o km da enzima. Vocês lembram da bioquímica, a constante de Michaelis-Menten, onde você tem o km da enzima. Você usa a mesma equação aqui, o mesmo modelo para calcular o km dessa enzima agora, desse transporte. Então, uma ideia da afinidade dele pelo seu substrato. Tá? A outra característica é que a difusão por canal é muito mais rápida, ou seja, o canal tem a capacidade de passar muito mais íons, por exemplo, por segundo do que um transportador. Então vamos comparar esses números aqui. Esse aqui é o turnover number de um canal de vários transportadores. É quantas moléculas ela passa por segundo. Então o canal de potássio tradicional passa em torno de 30 milhões de íons de potássio por segundo. Já a varilomicina, que é um antibiótico, que é um carregador de potássio, é o mais, se não for mais eficiente, é um dos mais eficientes que a gente tem, carrega apenas 30 mil por segundo. Veja a diferença de 1 milhão, 30 milhões para 30 mil, 1000 vezes. E esse é um carregador muito rápido. O transportador de glicose GLUT1, 3.000 moléculas de glicose por segundo. O trocador sódio-cálcio, que eu vou dar um exemplo para vocês, que tem no coração e alguns neurônios também, 2.000 por segundo. A bomba de cálcio do retículo endoplasmático liso do músculo, que eu vou explicar na aula de músculo, 200 por segundo. E a bomba de sódio de potássio, que é a nossa principal transportador ativo, que eu vou explicar daqui a pouco, 150 por segundo. Então, a difusão simples é muito mais rápida. Então, só vendo quanto você tem de transporte, qual a velocidade desse transporte, você pode já estimar se é por canal ou se é por transportador. Vamos falar um pouquinho dos transportadores. Está aqui os transportadores de glicose por difusão facilitada, o GLUT. Todas as células precisam de glicose, então todas expressam GLUTs. Tá? São moléculas com 12 segmentos transmembrana que têm a função de realizar o transporte de glicose para dentro da célula por difusão facilitada. Tá? A gente tem basicamente 5 tipos de GLUT. GLUT1, que é o mais tradicional, é o mais comum, que tem praticamente todos os tecidos de mamíferos, que é o housekeeping, e tem um km de 1 milimolar. O GLUT2, que está presente nas células do fígado e pancreática, tem um km alto, de 15 a 20. Por quê? Porque, no caso do pâncreas, ele vai ser importante para detectar o aumento da glicose após a refeição e estimular a secreção de insulina. O GLUT3 também está presente em vários tecidos e também é fundamental para o transporte basal de glicose. O GLUT4 é aquele que é expresso nas células musculares e adipócitos quando você tem a secreção de insulina. Então, assim, a insulina simula a expressão e incorporação desses GLUT4 na membrana. Tá? É o que está mostrando aqui, insulina, e simula a incorporação de vesículas contendo GLUT4 na membrana de células musculares esqueléticas e adipócitos, permitindo então que agora elas captem essa glicose. Bom, isso vocês vão aprender melhor no semestre que vem na endocrinologia, mas já estão entendendo agora basicamente como é que isso funciona. Bom, gente, isso basicamente é o que eu falei de difusão. Vocês vão ver muitos exemplos de transportadores e canais nas aulas, tanto nas minhas quanto nas outras aulas de fisiologia, tá? E também durante todo o curso de vocês. Porque isso é um fenômeno básico das células e está presente não só em fisiologia, tem várias doenças relacionadas a isso e também tem vários medicamentos que agem em canais transportadores. Então, vocês vão ver isso toda hora. Então é importante entender bem agora. Agora, gente, tem situações, como que eu expliquei, a nossa vida, a gente está no estado estacionário, a gente não está em equilíbrio. A gente tem diferenças de concentrações de substâncias através da membrana. Isso não acontece de graça. Quando você tem que transportar coisas contra os gradientes, você tem que gastar energia livre.
Tá? Então veja só, tá aqui as concentrações iônicas dentro e fora da célula. Veja o sódio. Existe muito sódio no meio extracelular. É o nosso soluto com maior abundância, o mais importante para o controle do volume, etc. Então o sódio está na concentração externa de 145 milimolar. O conceito de homeostase, né, diz que isso tem que ficar constante a nossa vida inteira. E dentro da célula, em torno de 10 a 15 milimolar. Ou seja, você tem 10 vezes mais sódio fora do que dentro. Mas por quê? Tá? Se você imaginar que a membrana, que eu vou explicar na aula aqui, na semana que vem, que a membrana biológica é carregada negativamente, então faz menos sentido. Então alguma coisa tem que segregar o sódio. Vamos olhar o potássio. Não vamos olhar só o sódio e o potássio agora. O potássio tem muito mais dentro da célula do que fora. Então, isso quer dizer que tem alguma coisa que deve estar gastando energia para impedir que esses íons entrem em equilíbrio. O que eu quero também chamar a atenção, que vai ser importante para a próxima aula de bioeletrogênese, é que aqui só tem alguns íons, tá? Você pode imaginar, poxa, tem muito mais carga positiva do que negativa aqui, tem muito mais carga. Não. Estou mostrando os principais. A quantidade de carga positiva e negativa é sempre igual. Então as soluções são sempre eletroneutras. Isso é muito importante. A gente não consegue, os organismos não conseguem segregar cargas de forma significativa. Então quando eu falar que a potencial de membrana é menos 80 milivolts, não é porque tem mais carga negativa dentro da célula. Não, isso é um erro. Então semana que vem a gente discute isso melhor. A pergunta é agora, como que você segrega os íons? Você tem que gastar energia. A energia da célula é o ATP. Então, quando você tem uma proteína que gasta ATP diretamente para expulsar ou concentrar íons na célula, você tem o que a gente chama de transporte ativo primário. Então, aqui nesse slide temos dois exemplos. A sódio-potássio ATPase, que é a enzima ou transportador, a gente chama de enzima também, é o transportador mais presente nas membranas e o mais importante, que justamente cria aquela diferença de concentração entre o sódio e o potássio. Ela expulsa 3 sódios da célula e internaliza 2 íons potássio às custas da hidrólise de uma molécula de ATP. O motivo dessa assimetria eu vou explicar depois. Diferente do que as pessoas acham, não tem nada a ver com bioeletrogênese. Aqui tem outro exemplo de transporte ativo primário, a cálcio ATPase do retículo endoplasmático. Ela internaliza o cálcio para dentro do retículo às custas do ATP. A função dela é manter o cálcio intracelular muito baixo, como vocês viram na tabela anterior. As moléculas que fazem transporte ativo são as ATPases. Essas ATPases da membrana celular são, na sua grande maioria, as PATPases. Elas têm esse nome porque elas são transitoriamente fosforiladas com gama-fosfato do ATP durante o processo de transporte. Aqui está um esquema simplificado da estrutura típica dessas PATPases, onde você tem um segmento transmembranas, as alfa-hélices, e essa região onde o nucleotídeo se liga aqui ao meio intracelular, a gente está para cima, mas parece que é o extra, mas é o meio intracelular, ao domínio de ligação do nucleotídeo, o domínio que é fosforilado e o domínio atuador, aquele que muda de conformação para realizar o transporte. E está aqui uma estrutura básica dessas PATPases. De uma PATPase. Então aqui está a sódio-potássio ATPase, que está aqui a estrutura básica dela, aqui está o meio intracelular, certo? E aqui está a estrutura sequencial dela. Você tem uma subunidade alfa, que é realmente a ATPase, é o que faz o trabalho. Nós temos 4 tipos de subunidade alfa, alfa 1 a 4. A alfa 1 é a basicona, que tem todas as células, e as alfa 3, 2, 3 e 4 são subunidades especializadas, que eu não vou falar um pouquinho, acho que mais para frente. E você tem as subunidades moduladoras, a beta e FXYD, ou gama, que modulam a atividade da sódio-potássio ATPase. A sódio-potássio ATPase, gente, é a mais ativa,
ela consome a maior parte do nosso ATP no metabolismo basal, porque esses gradientes de sódio e potássio não podem mudar a nossa vida, durante a nossa vida. Isso não muda. Se a célula começa a acumular potássio, acumular sódio, a sua célula vai despolarizar, tudo vai ficar errado nela. Os processos de transporte vão parar, o potencial de membrana vai alterar e você não vai sobreviver, o organismo não sobrevive. Então a sódio ATPase é importante para manter as concentrações intracelulares. As extracelulares, ela também é importante, mas é mais, vocês vão ver, o rim, que é o órgão que vai comandar a nossa homeostase do meio extracelular. Aqui está só o esquema básico do mecanismo, tá? Um esquema muito simples, como se dá esse mecanismo, esse transporte. Então aqui está o exemplo onde o sódio se liga aqui dentro, você tem um ATP e magnésio já ligado, a fosforilação do domínio P, o sódio agora está aqui no meio, aí você tem alteração de conformação, o sódio sai, o potássio se liga, tá? O domínio P é desfosforilado e agora o potássio entra. Então a estequiometria são 3 sódios citosólicos, mais 2 potássios extracelulares, mais 1 ATP, gerando 3 sódios extracelulares, mais 2 potássios citosólicos, 1 ADP citosólico e 1 pirofosfato citosólico. A sódio potássio ATPase é alvo de drogas. Tá? Aqui eu tenho 2 delas, a uobaína e a digoxina. Ambas drogas são substâncias secretadas por plantas como forma de defesa. Tá? A uobaína é produzida por essa planta aqui, a Cocanthera simperi, e a digoxina pela digitalis púrpura, que também é conhecida popularmente como dedaleira, por causa da forma de dedal das flores. A digoxina é também usada em baixas concentrações como medicamento. Então veja só, essas substâncias são muito tóxicas, porque inibida a sódio potássio ATPase, você quebra os gradientes de sódio e potássio que são fundamentais para a sobrevivência da célula. Tá? Então a célula morre se você quebrar o gradiente, consequentemente o organismo também vai morrer. Já a digoxina em baixas concentrações, ela é importante como medicação contra a insuficiência cardíaca e eu vou explicar mais para frente o porquê. Um outro exemplo de transporte primário, como eu falei, a cálcio ATPase do retículo sarcoplasmático, que internaliza o cálcio que está no citoplasma para o seu estoque, o retículo plasmático liso. Tem várias drogas que atuam também nessa proteína, substâncias exógenas. Por exemplo, a cafeína, ela abre esses canais, mas não é esse o mecanismo de ação da cafeína no nosso cérebro. Tá? As concentrações de cafeína necessárias para isso são muito altas. Um outro exemplo de uma ATPase que faz transporte primário, que é importante para a fisiologia, vocês vão ver muito, é a bomba de prótons, o H-ATPase, que está presente nas células acinárias do estômago e secreta o ácido do suco gástrico. Tá? Tá aqui o mecanismo básico de secreção ácida, que eu não vou entrar em detalhes aqui, vocês vão ver, certo? O interessante é que essa bomba cria o maior gradiente de íons que a gente tem. Tá? Então veja só, o pH do citoplasma da célula é em torno de 7,2 e o suco gástrico é secretado com pH menor do que 1, ou seja, mais 1 milhão de vezes. E essa bomba também é alvo de fármacos, como o omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, são inibidores da HTPase, são usados para o tratamento de gastrite e de úlceras, porque elas inibem a secreção ácida e a agressão. O paciente com úlcera ou gastrite tem uma proteção reduzida da parede do estômago e assim melhora os sintomas e protege o estômago desse paciente. Bom, gente, esses gradientes químicos, eles também fazem uma coisa interessante. Eles funcionam como uma reserva energética. Como você reservar a água de um rio em uma forma de represa. Então, uma usina hidrelétrica usa as diferenças de energia potencial, gravitacional, de uma queda d'água. Mas o que move a turbina é o fluxo de água. Então, se não tem água suficiente para descer pela turbina, não vai conseguir mover uma turbina que vai gerar eletricidade. Então, você faz uma represa. A célula faz a mesma coisa com o sódio, gente. Quando ela cria um gradiente de sódio muito grande através da membrana, isso também vale para o potássio, mas o principal aqui que a gente vai falar é o sódio, mas pode ser o potássio, o gradiente de potássio ou de outro íon.
você cria uma reserva de energia. Então, quando o sódio agora entrar na célula, lembra? O fluxo difusional gera energia. Lembra do potencial químico da célula, de um íon. Então, quanto maior a diferença de concentração, maior a diferença de potencial químico. E essa energia que é liberada quando há o fluxo, você pode utilizar para realizar trabalho como energia da água que cai pela queda de água e passa pela turbina. Então esse sódio aqui, ele pode agora ser usado para ajudar, por exemplo, a expulsar o cálcio. Então o cálcio está muito baixo na célula, lembra? Dentro da célula em torno de micro a nanomolar, enquanto está em torno de 2 milimolar fora da célula. O cálcio, para a célula é muito importante manter o cálcio muito baixo, porque ele é um sinalizador celular. Então, além da bomba do retículo endoplasmático, você tem outros mecanismos de expulsão de cálcio. Então, o trocador sódio-cálcio, ele realiza a expulsão de íon cálcio em troca de 3 íons sódio que entram na célula. Então, esses íons sódio estão entrando a favor do gradiente eletroquímico. Então, eles não precisam gastar energia, mas aquela energia gerada na difusão do sódio é usada para expulsar o cálcio contra o seu gradiente. Mas ele só existe, esse gradiente, por causa do gasto de ATP gerado do gasto de ATP da sódio e potássio ATPase. Então isso ainda é transporte ativo, apesar de essa molécula não ter hidrolisado ATP, mas ele precisa de um gradiente iônico gerado pela quebra do ATP. Então a gente chama ele de transporte ativo secundário. E tem vários ciclos, eu não vou aqui explicar todos, vocês vão ver isso no curso de fisiologia. Vou dar aqui exemplos. Você tem os trocadores, como o trocador sódio-cálcio, que tem muito no coração, mas tem neurônio também. Você tem esse trocador que é importante no rim, o trocador sódio-próton, que é importante para expulsar o ácido em excesso que a gente produz. Você tem aqui um trocador bicarbonato-cloreto, que é importante para tirar o cloreto, por exemplo, da célula, o bicarbonato da célula parietal do estômago, e etc. Aqui você tem um trocador que troca sódio, bicarbonato para dentro e cloreto para fora. Vocês vão ver muito desses exemplos na fisiologia, na farmacologia, por aí vai. Então o trocador sódio-cálcio é muito importante no coração, porque ele tira esse cálcio em excesso, o coração está sempre, toda hora está batendo, todo músculo quando contrai você tem aumento de cálcio, porque esse aumento de cálcio que gera contração. Então, para ter outra contração, o cálcio tem que ser limpo. Então, um dos mecanismos é o trocador sódio-cálcio. E o interessante é que você pode... Lembra que eu falei da digoxina? Como que a digoxina funciona? Tá? Como que ela é usada como medicamento? Da seguinte forma, a digoxina, gente, ela tem mais afinidade pelas subunidades alfa-2, 3 da sódio potássio ATPase e menos pela subunidade alfa-1. A subunidade alfa-1 ela é a que faz o trabalho bruto. A 2 e 3, ela no coração, ela está próxima dos trocadores sódio-cálcio e do retículo endoplasmático cardíaco. Quando eu falar de contração muscular vai ficar mais claro. Mas a história é o seguinte. Por que ela está próxima? Porque para você ter esse transporte ativo secundário de cálcio para fora, é importante que tenha pouco sódio aqui dentro. Tá? E você tem que entender que muitas vezes o gradiente não precisa só que as células, que essas moléculas sentem, não é apenas o gradiente total, mas é o gradiente local. Então, se você pode ter um acúmulo de sódio local aqui, porque o sódio está sempre entrando, vocês vão ver, devido à geração do potencial de ação cardíaco, que é a abertura de canal de sódio, ele tem que ser expulso toda hora. E para ter o transporte efetivo de cálcio para fora, pelo trocador sódio-cálcio, você tem que ter um gradiente favorável à entrada do cálcio. Então, o acoplamento desses dois transportadores é muito importante, para que localmente o sódio esteja sempre muito baixo. Como aqui a digoxina tem muito mais afinidade para a subunidade alfa 2 e 3, isso é uma coisa interessante, mas não vou entrar em detalhe, eu posso usar ela em uma dose baixa que não vai afetar substancialmente a subunidade alfa-1. Então, ela não vai intoxicar minha célula. Mas agora vai impedir ou diminuir consideravelmente a remoção desse sódio. E por que eu quero fazer isso para alguém que tem insuficiência cardíaca?
porque na insuficiência cardíaca o coração está com dificuldade de bombear o sangue, eu quero aumentar a força de contração dele. Então, vocês vão ver uma forma disso é deixar o cálcio mais tempo no citoplasma. Então agora, eu acumulo sódio aqui, eu vou impedir ou dificultar a saída desse cálcio pelo trocador, vou ter mais cálcio por mais tempo no citoplasma e eu vou aumentar a força de contração. Tá? Então, por isso que, usando na dose certa, esse veneno vai virar uma droga muito útil para o tratamento de um problema específico. E vocês vão ver que, em farmacologia que todo remédio, toda droga é um veneno se eu aumentar a concentração demais. Até oxigênio, até água. Tá? Então está aqui a digoxina, a estrutura da molécula e a caixinha do remédio. Então esse é só um exemplo interessante para vocês verem como que essas bombas e trocadores e canais também, eles não estão sozinhos, eles estão interagindo entre si. Tá? Aqui um exemplo que eu peguei de uma revista para mostrar a importância disso. Então está aqui, cada traço aqui é aumento do cálcio intracelular. A gente consegue medir usando algumas moléculas que florescem quando o cálcio aumenta. Tá? Então aqui eu tenho no animal normal, eu vou pôr na ubaína. Tá? A ubaína, experimentalmente, a gente usa. Você não usa como remédio porque tem dois problemas. Ela, na verdade, o grande problema é que ela é pouco permeável à membrana biológica. Tá? Então você não é muito bom de dar por via oral. Tá certo? Ela consegue passar para o intestino. Mas aqui tem a mesma história, como se fosse digoxina. Então, se eu coloco a ubaína, colocar a digoxina, eu vou vendo que o cálcio vai aumentando. O cálcio basal aqui aumentou, tá vendo? Nessa dose aqui, você nem consegue ter mais ver aumento, porque o cálcio já está muito grande. Mas se eu tenho um animal que geneticamente eu tirei o trocador sódio-cálcio, que é NCX, lógico que esse animal não vive, eles pegam no embrião, tá? O nosso cardíaco do embrião, você vê que a ubaína não tem efeito, tá certo? Porque lá o trocador sódio-cálcio já não importa mais, tá certo? Bom, outra forma de transporte é o cotransporte. Então o cotransporte agora ele não está trocando, ele está usando sódio ou outro íon para cotransportar alguma coisa com ele. Então, um que eu vou falar aqui que é muito comum é o SGLT, é o cotransportador sódio-glicose, que tem no intestino, que é importante para a gente absorver glicose, tá? Dos alimentos, que foi produzida pela degradação do amido, tá? De outros carboidratos, e também tem no rim, nas alças renais, nos túbulos renais proximais, para reabsorver a glicose filtrada. E ela usa isso, o gradiente de sódio, para aumentar a eficiência. Eu tenho aqui também o cotransportador sódio aminoácido, que tem um membro que também está presente no intestino, no duodeno e no rim. Transportador sódio fosfato, um transportador sódio com cloreto, etc. E aqui o cotransportador NKCC, sódio, potássio, cloreto, que tem no rim, no cérebro, etc. Vocês vão ver isso. Tá? Aqui eu tenho outro tipo de cotransportador, bicarbonato sódio, tá? Para fora, outro sódio, bicarbonato para dentro. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia da diversidade disso aqui. Tá? Eu vou falar um pouco do SGLT, que é importante no rim, importante no intestino. Tá? Vou dar algum exemplo, se verem um exemplo, talvez se interesse. Então, o SGLT ele é importante para você aumentar a captação de glicose no intestino, para a gente absorver ela. E também no rim, quando você filtra o glomérulo, filtra o plasma, tá? Vocês vão ver esse fisiologia renal, tem que pegar toda aquela glicose de volta, você não quer perder ela na urina. Então, o que o rim faz, vocês vão ver em fisiologia renal, é selecionar o que tenho que jogar fora, o que eu tenho que ficar. Ele filtra o plasma e pega tudo que eu preciso ficar. A glicose eu não quero jogar fora. Glicose é alimento. Meu organismo não quer perder alimento. Os animais evoluíram para guardar alimento. Hoje em dia a gente come a hora que a gente quiser. Até quem é mais pobre consegue comer razoavelmente em comparação com o homem pré-histórico, tá? Que vivia numa situação de estresse alimentar muito grande. Isso vale para qualquer animal. Então o rim pega toda a glicose. Ele usa isso, então, o cotransportador glicose sódio. Ele usa o gradiente de sódio para aumentar essa reabsorção de glicose. E basicamente esse aqui é o transporte aqui tem o exemplo no túbulo renal, mas vale para o intestino. É a mesma coisa, intestino e túbulo, onde você tem o SGLT. O SGLT2 com menor afinidade, mas com maior capacidade
o SGLT1 com maior afinidade, mas com menos capacidade de transporte. Então aqui o lumen do intestino do túbulo, você usa esse cotransporte do sódio, usa então, essa diferença de concentração do sódio, tá? Acumula a glicose aqui, tá? Por isso que tem que ter, essa célula não tá, ela prefere não usar a glicose como fonte de energia, isso é interessante. Tá? E agora esse sódio sai pela sódio potássio TPase, então mantém sempre o sódio baixo aqui, e essa glicose sai para o interstício pelo glúteo, pela reversão do transporte passivo, tá vendo? Lembra do glúteo que joga a glicose para dentro? Aqui nessa célula está jogando a glicose para fora, porque aqui acumula mais glicose do que aqui, então por difusão simples ela sai. Então ela entra por difusão, perdão, ela entra por transporte ativo secundário com sódio e sai por difusão simples, e agora ela voltou para o meu corpo. Bom, gente, então aqui eu vou dar um exemplo prático da consequência da saturação de um transportador. Aqui eu tenho um túbulo renal, tá? O néfron, vocês vão ver isso em fisiologia renal, e a glicose é reabsorvida aqui nessa parte proximal, dos túbulos contorcido e liso proximal, tá? Então, o plasma é filtrado, e aqui nessa região, onde a maioria dos solutos são reabsorvidos, incluindo glicose. A glicose, como eu disse, é reabsorvida pelo transportador SGLT2, na parte mais proximal do túbulo, e na parte aqui mais distal do túbulo proximal. Tá? Um é de alta afinidade, está pegando o restinho da glicose, e o 2 de baixa afinidade, mas de alta capacidade. Depois disso aqui não sai mais glicose, e quando sai do coletor é a urina. A urina não tem glicose. Nossa urina não tem glicose. Tá? Isso é adaptação biológica. A gente não quer perder alimento. Ok? Bom, só que no indivíduo diabético, que tem diabetes tipo 1 ou tipo 2 não descontrolada, sem tratamento, a glicose começa a aparecer na urina. Inclusive, diabetes é glicose, é diabetes mellitus, né, que é o nome correto da doença, é urina doce, em grego. Tá? Porque ela está doce, ela tem açúcar, ela tem glicose ali. E isso acontece por quê? Porque a partir de certo nível de glicemia, os transportadores SGLT ficam saturados pela glicose, ou seja, eles estão todos ocupados pela glicose, e a glicose agora ela não consegue transportar aquele excesso de glicose, que nem eu expliquei lá na história do elevador. Como se saturasse a capacidade do elevador, a mesma coisa, saturou a capacidade desses transportadores. Então, se a glicemia passa de mais ou menos 200 miligramas por decilitro, essa glicose começa a ir embora. Numa situação fisiológica, você raramente vai chegar nesse nível, quase nunca. Tá? Mas para um diabético que não está secretando insulina ou não está respondendo insulina, ela pode chegar nesse nível e você vai começar a perder glicose. Então, isso é uma situação patológica. Então aqui eu tenho um gráfico mostrando isso. Então a partir de 200 aqui eu tenho a glicemia e aqui eu tenho a glicose que está sendo filtrada aqui em vermelho, reabsorvida de volta, ou transportada aqui em azul e excretada em verde. Você veja que a glicose excretada só está aparecendo aqui em 200, acima de 200 miligramas por 100 ml. Tá? Por quê? Porque eu estou vendo aqui a saturação do transporte. Então a glicose filtrada é linear, porque basicamente como se fosse transporte passivo, está filtrando, está indo embora. Tá? E passou desse nível de saturação, tá? Eu começo a ter um excesso de glicose filtrada, que não está sendo reabsorvida, e vai agora ser excretada, ser perdida na urina. Então daí a origem do nome, diabetes mellitus, urina doce. Tá? Que é causada por uma incapacidade do organismo de captar aquela glicose, que você lembra, vocês vão ver, por causa do GLUT4 no músculo e no adipócito, que são os nossos grandes tampões de glicose. Tá? Isso é devido a porque esse GLUT4, que é o transporte passivo, né, de glicose, facilitado, depende da insulina. Quando não tem insulina, ou você não responde à insulina, o músculo e o fígado não conseguem reabsorver toda aquela glicose, a glicemia aumenta, você perde glicose na urina. Evidentemente que o problema da diabetes, as consequências da diabetes se dão devido às consequências do acúmulo de glicose no plasma, que não é o assunto aqui da aula, mas vocês vão entender.
Aqui eu estou dando um exemplo interessante clínico. Por que a glicose aparece na urina de um indivíduo diabético? Por causa da saturação dos transportadores SGLT dos túbulos renais. E está aqui um medicamento muito popular hoje em dia, que é a epagliflozina e seus derivados. Aqui é o Jardiance, nome clínico, que inibe a ação do SGLT2. Mas por que eu quero isso? Porque para um diabético, o mais importante do que perder glicose é diminuir a glicemia. Então, impedindo um pouco a captação a reabsorção dessa glicose e fazê-la embora, eu diminuo, ajuda a diminuição da glicemia, tá? Não tem muita importância energeticamente, se usa uma dose parcial, mas ajuda no controle da glicemia. E é uma droga que ela é muito específica para o SGLT2, de alta capacidade. E ela tem uma consequência, um efeito colateral bom, que também é o emagrecimento. A pessoa perde peso tomando esse remédio. E tem sido usado até com o objetivo de perder peso, apesar que não acho que é a melhor maneira, não é a melhor maneira de perder peso, mas é uma consequência interessante. Tem sido muito usado porque também parece que tem consequências cardiovasculares interessantes. Então esse é um mecanismo de ação da epagliflozina e outras moléculas derivadas da epagliflozina que têm sido muito usadas para o controle da diabetes do tipo 2, basicamente, já que ela ajuda a reduzir a glicemia desses indivíduos. O contra-efeito é que ela pode dar infecção urinária, já que você vai excretar muita glicose e ela pode acumular no trato urinário e alimentar alguma bactéria. Então vamos lá. Uma célula redondinha como aquela, a localização dos canais transportadores não é tão interessante, não é tão importante. Mas se eu tenho agora um transporte que é vetorial, ou seja, eu tenho que passar um sódio, por exemplo, que está no intestino para dentro do corpo, como eu mostrei lá na história da glicose, tá? Eu tenho que ter uma organização. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma célula que tem que transportar sódio. Então, o sódio entra por um canal aqui e sai pela sódio, potássio e TPase. Então, evidentemente que o canal tem que estar desse lado aqui e a sódio e a TPase desse lado. Se eu tiver um canal aqui de sódio desse lado, esse sódio que saiu vai entrar de volta. Concorda? Vou pôr aqui o apontador. Então, vamos de novo. Eu estou aqui o sódio entrando por esse lado, aqui por um canal, e saindo pela sódio, potássio e TPase aqui. Se eu pego esse canal e ponho aqui um canal de sódio, esse sódio que saiu aqui entrou. Meu trabalho foi em vão. Da mesma forma, se a sódio que TPase está aqui, esse sódio que entrou aqui, sai por aqui, meu trabalho foi em vão. Então, nesse tipo de transporte, a localização dos canais transportadores é importante. Então, quando eu quero a célula epitelial que quer, por exemplo, reabsorver sódio no intestino, os canais de sódio estão do lado do lúmen e as bombas de sódio do lado basal, né? Basolateral, que a gente chama, que é o lado do organismo. E agora eu vou dar um exemplo da eletroneutralidade. Se o impedimento do movimento de um íon pode influenciar o transporte de outro íon, como? Então vou dar um exemplo de uma doença muito grave, que é a fibrose cística. É uma doença causada por mutações de um canal para cloreto epitelial, o CFTR, que é um canal para cloreto, que está ligado, tem um monte de célula, tá? E quando você não tem esse canal, você não consegue transportar não só o cloreto, mas também íons positivos. A fibrose cística foi a primeira canalopatia identificada. O que é uma canalopatia? É uma doença causada por uma mutação em um canal iônico. Isso deu o prêmio Nobel aos descobridores
do gene da fibrose cística. Tá? Então, o gene CFTR, então eu não vou falar aqui da doença. A doença causa uma série de problemas, tá? Que, se não for, que dificultam a vida da pessoa e diminui muito a expectativa e qualidade de vida. Então, hoje em dia, tem muitas terapias que vão diminuir as aflições causadas pela mutação e vão tentar aumentar a chance de sobrevida. A maior causa de morte é a infecção pulmonar devido ao acúmulo de muco no pulmão, já que a secreção aquosa do pulmão é muito prejudicada. Mas um dos primeiros, eu não vou falar dessa patofisiologia aqui, eu quero dar um exemplo de como que o impedimento da expressão da função desse canal de cloreto vai impedir o transporte do sódio. Tá? Isso vai estar envolvido em todos os sintomas patofisiológicos da doença. Começa por aí. Mas o mais simples aqui, que é mais fácil de entender, é esse aqui. Uma das características de quem tem a mutação, e não é uma característica maligna, tá? Não é isso que vai causar grandes problemas para a pessoa, mas é que é rapidamente detectável, é um suor salgado. Então, até pelo que eu já li, os pediatras até lambem o sal muitas vezes em crianças e bebês, já para ter uma ideia. Porque se for muito salgado, pode ser um sinal que ele possa ter essa mutação. É uma mutação rara, mas não tão rara assim. Tá? E por que o suor fica salgado? Então vamos entender aqui como que se dá a secreção do suor. Você tem aqui na glândula sudorípara uma secreção que ele chama isotônica. Ou seja, a célula aqui epitelial secreta a mesma quantidade de água e cloreto de sódio do nosso plasma. Então, a composição de cloreto de sódio, a concentração de cloreto de sódio aqui no lúmen da glândula é igual ao do plasma. O que acontece? À medida que essa secreção vai caminhando, você reabsorve cloreto de sódio, mas não absorve água, porque a membrana aqui não é permeável à água. Vocês vão entender um pouco melhor porque na aula de osmose. Então, você dilui a secreção do suor. Então, apesar do suor ser salgado, ele ainda é menos salgado do que o plasma, tá? Enfim, para isso, o sódio entra por um canal de sódio epitelial, o ENaC, e o cloreto pelo CFTR. Então, eles entram por gradiente mesmo, tá? Porque o gradiente eletroquímico deles. Bomba de sódio e potássio deixa o sódio baixinho, o sódio entra por difusão e carrega o cloreto junto. Nota que interessante. Vocês vão perceber que o cloreto não a maioria das células não tem bomba de cloreto, não tem transporte ativo de cloreto. As diferenças de concentração do cloreto, o fato de ter muito pouco cloreto dentro da célula, se deve porque tem muito pouco sódio, que é o ânion principal que está se combinando ao cloreto. Então aqui o cloreto está seguindo o sódio, porque o sódio leva uma carga positiva, isso gera um campo elétrico que atrai outra carga negativa, que é o cloreto. Ele tem que passar por um canal, porque ele não atravessa a membrana. No momento que esse canal some, o CFTR, quando o sódio entra, ele cria uma carga, um campo positivo que não consegue atrair cloreto, porque o cloreto não consegue entrar. Então ele se repele e volta. Acho que isso vai ficar mais claro na aula de bioeletrogênese. Mas na prática ele não consegue mais entrar, porque ele não consegue mais carregar a carga positiva para neutralizar ela. Então ele cria um campo elétrico que repele ele próprio. Então ele não entra mais, apesar do canalzinho estar lá, apesar de você ter uma gradiente de concentração. Mas você não consegue mais atrair ele. E agora eu perco o sódio. Então, um exemplo claro de importância dessa eletroneutralidade do transporte. Você impede o ânion de ir com o íon, com o cátion, você acaba impedindo que esse cátion seja transportado. Na aula de bioeletrogênese eu espero que isso fique um pouco mais claro. Bom, então aqui é só alguns exemplos de transporte epitelial. Aqui está o modelo de Wilson de absorção de sódio que eu falei para vocês agora, onde o sódio entra por um canal apical da membrana do lúmen, né? E sai pela sódio, potássio e protease. Aqui está a reabsorção de glicose, que eu também dei um exemplo. Secreção de potássio, por exemplo, para túbulos do túbulo coletor renal. Secreção de cloreto. Isso aqui são só exemplos para vocês estudarem e entenderem essa lógica da secreção ou reabsorção epitelial e da localização específica do canal transportador. Essa figura do bóron, vocês podem olhar o bóron para ver essa figura ali, mas vai ter outros livros de fisiologia, figuras como essa.
Tá? E vocês vão ver esse tipo de exemplo na fisiologia e em outras disciplinas. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar outros exemplos para vocês e depois vocês consultarem isso nas figuras. Ok? Então, gente, então é isso aí, essa aula. Muito obrigado.